Olá, nós estamos iniciando o nosso Evangelho Online e hoje nós vamos entrar no capítulo 4 do nosso amado Evangelho. Nesse capítulo 4, nós vamos falar sobre o tema de ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Exatamente, nós vamos falar sobre a reencarnação. E esse tema é um tema muito especial para nós, é um tema que fundamenta toda a nossa doutrina, toda a nossa crença, né? E nada mais justo do que começar citando 3 passagens bíblicas, porque sim, é necessário mostrar que a reencarnação aparecia já na Bíblia. Então eu vou citar 3 passagens bíblicas aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse tema na sequência, ok? Nós vamos começar com o capítulo 16, em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Esse pedaço da Bíblia, esse trechinho da Bíblia, ele fala do momento em que Jesus interroga seus discípulos, dizendo o que os homens diziam que era o Filho do Homem, né? E aí eles respondem que uns achavam que era João Batista, que outros achavam que era Elias, outros achavam ainda que era Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta novamente, e vós, quem dizeis que sou? E aí Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o primeiro pedaço, esse é o primeiro trecho que eu gostaria de citar. No segundo trecho, em Marcos, em São Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 15, e Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Quando chega a Herodes a notícia de tudo aquilo que Cristo já vinha obrando, de todo o trabalho, toda a missão do Cristo, né? E aí ele fica suspenso, né? Porque uns diziam que era João que tinha ressurgido dos mortos, e outros diziam que era Elias que apareceu, ou então algum dos antigos profetas. Então, a segunda vez que eles citam do ressurgimento de algumas das pessoas que já tinham desencarnado naquele momento. O último trechinho que eu gostaria de mostrar para você, desses 3, está em São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e em São Marcos, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Esse momento é o momento após a transfiguração, quando ele se reúne com os discípulos, Jesus se reúne com os discípulos, e eles perguntam a Jesus, por que dizem os escribas ser necessário que Elias retorne? E Jesus diz para eles assim, que realmente é necessário que Elias retorne e restabeleça todas as coisas, mas que ele afirma que Elias já voltou e eles não o reconheceram e fizeram dele o que vos aprouve, né? Então fizeram dele o que queriam, assim como farão sofrer também Jesus, né? Então, e depois dessa passagem tem uma finalização que eles dizem assim, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Gente, é muito importante a gente prestar atenção nesses 3 trechinhos que nós falamos aqui, pelo seguinte, nós vamos abordar agora o tema que é a ressurreição e a reencarnação, que é o primeiro tema desse capítulo dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E aí é muito importante porque quando você lê esses 3 trechos, você entende, você percebe de cara que para eles existiam sim a possibilidade de um retorno. Em todos os 3 trechos, eles falam da volta de Elias. Como volta? Volta de quem que eles estão falando, né? Que citação que é essa? Isso acontece, é preciso a gente voltar, né, no tempo e contextualizar com a cultura do povo judeu naquela época, e aí nós vamos entender que para aquele povo, naquele momento, eles acreditavam realmente na possibilidade dessa volta, desse ressurgimento. Só que a palavra reencarnação, ela não existia. A palavra reencarnação, ela foi inventada junto com a doutrina espírita. Foi inventada, foi estabelecida através de Kardec. Essa palavra reencarnação, até aquele momento, ela não existia. E mais do que isso, nós temos que lembrar que a língua, na época, era uma língua muito pobre. Mas nós não podemos nos prender à palavra. Nós temos que nos prender aos fatos, à crença, aquilo que está sendo dito dentro da Bíblia. Ali dentro, eles estão mostrando para nós que o povo judeu acreditava sim na volta.
eles não tinham um conhecimento profundo, eles não estudavam isso. Isso tudo só foi estudado, só foi aprofundado, só foi desvendado a partir do momento que surgiu o Espiritismo. Mas eles acreditavam sim que era possível esse retorno. E eles chamavam esse retorno de ressurreição. Eles acreditavam, eles colocavam esse nome de ressurreição para aquilo que nós hoje conhecemos e damos o nome de reencarnação. Porque essa volta é a volta depois de ter morrido. Não é como no caso de Lázaro, que nós vamos citar aqui nesse evangelho também, né? Não é como no caso de Lázaro, que Jesus foi lá e restabeleceu a vida dele no mesmo corpo, né? Eles falam de uma volta. Agora, uma coisa que nós precisamos prestar bastante atenção. Ressurreição estabelece a volta no mesmo corpo físico, né? E hoje, já com o avanço da ciência, nós já temos o conhecimento de que isso não é possível. Lembra quando nós falamos no Evangelho lá sobre ciência e religião, da briga que existe entre ciência e religião, porque a gente fica querendo forçar a barra em situações que a ciência já nos mostra que não é possível, e a ciência fica toda reclusa e não aceitando as coisas que a religião apresenta, porque tem medo de perder o mérito das coisas. Nós falamos sobre isso sobre o nosso Evangelho. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá nos outros vídeos, que vocês vão verificar esse esclarecimento. Mas isso é muito importante, por quê? Porque no caso da ressurreição, fica estabelecido, fica muito claro que não tem como voltar no mesmo corpo. Não tem como essa situação acontecer. A ciência mostra para nós hoje que esse retorno ele não é possível no mesmo corpo. Já a reencarnação estabelece a volta, a nossa volta, mas a nossa volta como espírito, porque é isso que nós somos. Nós somos espíritos que estamos utilizando esse corpo, essa veste, essa roupa, né? Essa roupagem. Em algum momento, o nosso corpo ele vai deixar de existir, mas o nosso espírito vai permanecer existindo. E aí nós teremos sim a oportunidade de retorno, mas seria impossível esse retorno utilizando o mesmo corpo físico, né? Nós precisaríamos utilizar uma nova roupagem, uma nova vestimenta, através de uma nova vida da reencarnação. Dessa forma, então nós podemos aplicar o nome da palavra ressurreição, sim, para Lázaro, que Jesus foi lá e restabeleceu a vida novamente no mesmo corpo, mas jamais poderíamos utilizar esse nome, essa terminologia, né, para Elias, né, porque no caso de Elias seria realmente a reencarnação. Quer ver um outro trechinho onde fica muito esclarecido a questão da reencarnação? Em João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, tá? Nesse momento, Nicodemos, que era senador dos judeus, ele vai ter uma conversa com Jesus, e eu vou ler um trechinho aqui dessa conversa dele com Jesus. Ele pergunta assim para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer uma outra vez? E aí Jesus responde para ele: em verdade, eu vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nesse caso, o se não renascer da água e do Espírito foi muitas vezes interpretado no sentido da regeneração através da água do batismo. Mas o texto primitivo, ele diz simplesmente renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções eles substituem o Espírito pelo Espírito Santo. Agora, um ponto que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa entender é assim, que a ideia de que os profetas podiam reviver aqui na Terra, ele se encontra em vários trechos da Bíblia, né? Agora, vocês acreditam realmente que se esse fosse o ponto, Jesus não teria esclarecido? Jesus deixaria uma dúvida sobre essa questão? Ele não teria esclarecido como é que deveria acontecer? Ele não deixaria isso pendente. Então, ele combateria isso com muita força e não deixaria dúvida nenhuma. Para a gente compreender o verdadeiro sentido das palavras, é muito importante a gente entender e nos reportar ao significado da palavra. E no caso da palavra água, né, nesse renascer da água, os antigos consideravam que a água era como se fosse o gerador absoluto, era o elemento gerador absoluto.
E em Gênesis, especificamente, nós temos algumas situações, onde ele diz assim: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Veja que a água, ele era um elemento gerador da vida, né? E aí nós entendemos que renascer da água era renascer realmente, era reviver, era ter uma nova oportunidade, ter uma nova vida. O que nasce da água é água e o que nasce do espírito é espírito. O que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito. Então ele está dizendo que o corpo precisa nascer novamente e que o espírito vai voltar, mas vai voltar através de um novo corpo. Eu sei que esse é um tema que é bastante polêmico e eu sei que esse tema ele chama bastante a atenção das pessoas, mas é preciso que a gente estude, é preciso que a gente se aprofunde, é preciso que a gente vá pesquisar. Muitas das coisas foram mudadas, muitas das leituras dentro dos textos da Bíblia também foram mudados. Se você quer conhecer um pouquinho mais disso, eu sugiro que você faça uma pesquisa sobre os concílios, sobre todas as alterações que houveram, né? Para que a gente possa entender que a gente precisa realmente aprofundar os nossos estudos, nós não podemos ficar mais na superficialidade das coisas, nós não precisamos mais acreditar em coisas que nos dizem, assim como você não precisa acreditar em tudo isso que eu estou te dizendo aqui, mas é necessário que você pesquise, que você vá a fundo, que você procure entender um pouco melhor sobre todas essas coisas. Esse evangelho sobre a reencarnação, ele prossegue, tá? Muito possivelmente nós teremos ainda mais 2 vídeos nos 2 próximos finais de semana, porque ainda tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tema, que é bastante polêmico, ok? Eu agradeço a sua atenção, gostaria de pedir a tua ajuda, de compartilhar, né, os nossos vídeos, de fazer as nossas mensagens chegarem no máximo de pessoas possível, para que eles possam conhecer nosso canal. E se você quiser se inscrever no nosso canal, basta você entrar no YouTube e pesquisar lá, Canal Reforma Íntima, e aí você se inscreve, clica lá no sininho, curta os nossos vídeos, e eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Que Deus nos abençoe a todos.